Pedimos sempre o seu amparo, que mantenha sempre firme, como sempre esteve, acreditando na nossa capacidade futura e buscando assim, Senhor, almejar nosso desenvolvimento e nossos irmãos que já estão mais elevados, para que um dia possamos também trabalhar os nossos irmãos em níveis inferiores. Esteja sempre conosco, ajudando-nos e acompanhando-nos em cada momento da nossa experiência no momento carnal. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Na semana passada, eu vou começar aqui a fazer o compartilhamento da tela. Nós estávamos aqui, né? O nosso livro é esse aqui. Deixa eu só ocultar aqui o controle para a gente ficar mais Qualidade inteiro, do né? nosso coletivo. Isso. O nosso livro é o Reforma Íntima Sem Martírio, o médium é o Vanderlei de Oliveira e o espírito é a Hermance Dufour. E nós começamos a ver esse capítulo 7º aqui, Sexualidade e Hipnose Coletiva. Só para dar um breve resumo, né? Todo capítulo ele começa com uma citação, nesse caso, citação de obras básicas, nesse caso, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito nos alerta sobre a situação de quão poucos de nós sabemos orar. E ele nos orienta como dever a necessidade de começar o dia com a prece. Então, a partir de semana passada, nós já temos mais uma recomendação espiritual para seguir, né? Tentar fazer preces assim que acordamos, né? E aí a irmã, se ela começa a afirmar que nós queremos ser felizes e que temos uma ignorância muito grande sobre como alcançar essa felicidade, felicidade no sentido espiritual, no sentido mais amplo e mais profundo, felicidade verdadeira. E aí, como a gente às vezes não sabe como lidar com isso, a gente acaba se rendendo às propostas humanas e aí ficamos submetidos a uma hipnose geral baseado em uma questão de ilusão e mentira consentidas. E aí ficamos, às vezes, como ela fala, né, bilhões de almas num verdadeiro atoleiro espiritual. E ela fala que a reflexão automática é esse hábito que a gente tem de consumir pensamentos sem utilizar uma consciência crítica. Então, a gente recebe estímulos, recebe induções, recebe sugestões, que são sempre operações mentais e que vão gerando em nós mesmos um condicionamento sobre formas de agir, formas de pensar, formas de agir, formas de concordar com muitas coisas. Tudo isso forma o que ela chama de ecossistema psíquico. E esse ecossistema psíquico, que é a resultante de uma quantidade qualquer de espíritos, de almas, de mentes funcionando num mesmo foco, né? Num mesmo modelo de agir, pode ser a criação, pode ser não, é a criação, gera como criação uma psicosfera que pode atingir bairro, cidade, estado e país, continente e mundo. O nosso planeta é de provas e expiações, como nós bem sabemos, e a psicosfera do nosso planeta, ela é a resultante exatamente desse processo de projeção mental que cada um faz e de assimilação mental que cada um realiza, sem um contexto de crítica, sem um contexto de consciência mais ativa. E isso aí dá exatamente como resultante o que nós estamos vivendo muito mais acentuadamente nesses últimos 20 a 30 anos. A irmã se lembra também que aqui na Terra nós somos algo como 30 bilhões de almas, entre encarnados e desencarnados, sendo que a grande maioria está desencarnada. Mas os desencarnados, eles mantêm como centro de interesse o próprio planeta, os próprios encarnados, as próprias questões
que na Terra nós ainda lidamos. E eles influem diretamente sobre a nossa mente, sobre o nosso sentido, e vão ajudando, vão dirigindo, quando nós não temos muita consciência, os eventos, os rumos das coisas, os acontecimentos, tanto para o bem, quanto, infelizmente, para as questões mais desagradáveis. Como o planeta de provas e expiações, e como nós somos ainda espíritos bastante endurecidos e muito pouco esclarecidos em termos de evangelho, em termos de moral, acaba tendo que a maior parte dessas influências e dessas questões acabam acontecendo da forma negativa. E aí é onde nós começamos hoje. Isso aí tudo foi a aula passada, e hoje ela fala o seguinte: convém-nos, nesse contexto, em favor da reeducação de nossos potenciais, refletir com seriedade sobre um dos mais delicados temas da atualidade, a sexualidade. Então, o nosso foco de hoje vai ser, na proposta do livro, abordar um pouco essa questão. E eu volto a lembrar a todos vocês, né, a todos nós que estamos aqui juntos agora, a mesma questão de sempre. Eu vou aqui, a gente vai aqui aos poucos lendo, mas, por favor, vocês fiquem à vontade para concordar, discordar, interferir, debater, fiquem completamente à vontade. A gente não tem nenhum tipo de interesse em monopolizar nem a palavra, nem a ideia, tá bom? Estamos combinados? Para não se sintam intimidados em momento algum. Então, a irmã avassalou esse campo sagrado das conquistas humanas como lastimável epidemia de imitação decorrente da massificação. Então, no campo da sexualidade, o que nós vemos, estamos ainda presenciando, é exatamente uma epidemia de imitação. Se a gente observar hoje a mídia, a gente vai verificar exatamente isso. Eu não vou falar muito não, porque no próprio texto ela vai abordando isso. A palavra mentira, ela vai falar, vem do latim, e entre seus vários significados, extraímos o de inventar e de imaginar. Sob expressiva influência da mídia eletrônica, observem que ela vai falando e, ao mesmo tempo que ela vai falando, pensemos no que nós temos vivenciado, né? Sob influência expressiva da mídia eletrônica, o sexo em desalinho moral obteve requintes de inferioridade e desvalor através de truanescas invenções, através de invenções fora de propósitos, de relaxamento moral. Aos poucos, os meios de comunicação foram trazendo para nós um desalinho moral no campo do sexo e um relaxamento moral em relação a tudo isso. Depois da televisão, até início da década de 80 era a televisão somente, né? A internet surge ali no início da década de 90, mas ainda assim a internet acabou sendo o grande estimulador dessa devassidão a domicílio, né? Se a gente for pensar em como era uma sociedade mais antes da televisão, onde haviam tudo isso, porque a questão moral da humanidade ela é contínua, né? Os domicílios não eram tão afetados. As pessoas poderiam ser devassas, mas os lares eles eram respeitáveis, e porque não tinham esse tipo de acesso. Mas com a televisão, e agora com a internet, e agora com o celular, e agora com essa possibilidade individual de cada um fazer o que bem entende, esse tipo de devassidão a domicílio acabou preenchendo o vazio dos solitários, e a maioria de nós está em grande parte solitária, né? Com essas restrições sociais, a solidão aumentou ainda mais. Então, esses estímulos de imagens degradantes têm aumentado, sem nenhum tipo de demarcação ética, sem nenhum tipo de limitação ética.
É isso exatamente o que nós estamos vendo. Os costumes no lar, já que boa parcela dos educadores perdeu a noção do limite, e isso é uma verdade, infelizmente, né? Avançam para uma derrocada de hábitos no pretexto da modernização. Diante da beleza corporal, os pais, ao invés de ensinarem responsabilidade e pudor, quase sempre excitam a sensualidade precoce e a banalização. Vejamos que os educadores não têm mais noção e os próprios pais acabam fazendo com que seus filhos, suas filhas, crianças, ao invés de terem noções de responsabilidade, de uso adequado, de equilíbrio no campo da sexualidade ou da sensualidade, acabam sendo estimulados exatamente a essa precocidade de banalização. Porque se encontram também os pais, né? Porque se encontram também escravos de estereótipos de conduta, conquanto o desejo de não verem os filhos desorientados amarga uma elevada soma de conflitos pessoais não solucionados que interferem na sua tarefa educacional junto à prole. Então, o que ela fala aqui, basicamente, é um contexto onde a educação escolar ela não tem mais nenhum limite em termos de ética com relação à sexualidade, que dentro do lar, os próprios pais que foram perdendo também essas noções, porque foram já educados, eu diria até deseducados, em relação a esses limites, a esses usos mais adequados ou mais equilibrados do sexo, acabam permitindo ou até estimulando que seus filhos sigam por esse caminho, porque os pais também já estão desorientados, como ela fala, né? Os pais não querem ver os seus filhos desorientados, mas também carregam consigo conflitos pessoais que também não foram solucionados e aí acabam interferindo na própria educação que eles têm que passar para os filhos. Isso você vê muito. Nossa! Vê demais, Impressionante, né? demais, demais. Principalmente porque hoje você vê a banalização da sexualidade na arte, na música, para todo lado. Então, às vezes você tem uma família que existe, que o passado foi mal resolvido e você tenta encaminhar da forma como você não conviveu e acaba se deparando com recintos onde não vamos falar criança exatamente, né? Vamos falar assim, onde o filho ou a filha acabam frequentando por algum motivo necessário, que infelizmente foge à capacidade de proteção dos próprios responsáveis e eles são expostos a esse tipo de, vamos botar assim, essa pancada massiva em relação a essa banalização da sexualidade. Aí você acaba gerando o quê? Processos de como é que se diz assim, precoces em pessoas que às vezes deveriam estar se preocupando com outras situações ao invés de já estarem desenvolvendo esse tipo de atração. Porque aí quando desenvolve cedo da forma errada, acaba puxando para o lado do vício. Isso. E aí que na espiritualidade isso daí acaba sendo uma questão assim muito prejudicial, porque quando ele vira para o vício, aí vem obsessão, vem vários outros fatores que para você começar a corrigir é muito difícil. E a questão da própria reforma íntima é o primeiro passo dele. E aí é onde vem a dificuldade da pessoa. Quem é que consegue olhar para dentro de si e descobrir esse tipo de dificuldade? É verdade, Bruno, é verdade. E isso aí, assim, vem acontecendo nos últimos, sei lá, 30, 40 anos. Aí chega num ponto onde quem já nasce sob aquela égide de comportamento tido como moderno, como atual, e a noção de limite, de barreira, de uso adequado acaba ficando para trás já de uma forma bem geral, né? Então, aí continua assim a nossa irmã. Nesse clima social, nessa circunstância toda,
os delitos do afeto e do sexo continuam fazendo vítimas e gerando dor. Porque a questão básica não é tão somente o sexo como atividade física, né? Quem tiver interesse, eu recomendo que depois, se puder, leia este livro aqui, olha. Vida e Sexo. Não sei se vocês conhecem. Ele foi ditado pelo Emmanuel lá em 1970, e aí ele vai tratar exatamente de nos explicar a respeito de uma temática que envolve vida e que envolve sexo e envolve todas as questões relacionadas com isso. Nesse livro, ele traz para nós uma série de elucidações que nos induzem a exercitar um pouco mais de compreensão sobre a temática. Não se trata simplesmente de fazer um retorno, vamos falar assim, a modos de ser de 100 anos atrás, em termos de comportamento familiar, que era verdadeiramente hipócrita também. Mas quando a gente começa a conhecer, sob a ótica espírita, as relações das energias sexuais e todo esse contexto que deriva do uso dessa energia sexual, não só na atividade física do sexo, porque a atividade física do sexo é a coisa menos importante em tudo isso, a energia sexual, a carga erótica e todo o contexto que emana disso aí dá como consequência praticamente todas as atividades humanas. Então, quem quiser, o livro é fininho, é um livro pequeno, 120, 130 páginas, mas o conteúdo dele é fantástico, exatamente porque traz para a gente essa visão equilibrada, justa, e esse convite à meditação mais profunda sobre isso, para os outros e para nós. Então, não é só delitos do sexo especificamente, mas delitos de afeto, que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais vítimas e cada vez mais dores. E aí ela continua. Telepatias deprimentes e conúbios mediúnicos exploradores formam o ambiente astral de várias localidades. Uhum. Alguém gostaria de comentar essa afirmativa dela? Eu só vou terminar de ler aqui esse trecho para depois vocês comentarem. Olha só o que ela fala, hein? Telepatias deprimentes e conúbios mediúnicos exploradores formam o ambiente astral de várias localidades, expelindo energias entorpecentes e hipnóticas, abalando o raciocínio e instigando os instintos animalescos aos quais a maioria de nós ainda se encontra jungidos, se encontra conectados, né? Instinto. É instinto. Mas você veja bem que acontece uma questão de telepatia e mediunidade. É porque você acaba atraindo vibracionalmente. Isso, mas como ela falou antes, né, Bruno? Você tocou no assunto bem. Como ela falou antes, a maior parte da população da Terra é de desencarnados que estão com interesses aqui na Terra. Então, você imagina um desencarnado que tenha desequilíbrio sexual. Ele vai procurar e vai encontrar aqui na Terra encarnados que vão dar a ele a condição de criar um ambiente desequilibrado no campo do sexo. E aí, sim, às vezes, essas pessoas se juntam meio que por afinidade em regiões físicas e criam uma energia hipnótica mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, mas eu vou usar aqui um exemplo bem assim simples, mas que de alguma forma ele pode ser estendido para isso aqui. Alguém já foi num campo de futebol, num estádio, ver uma partida de dois times grandes? Se você for, quando você for, quem já foi vai lembrar disso, você entra e você sente a energia daquela quantidade de gente, de um time e do outro time. Todo mundo vibrando praticamente junto,
seja cantando, seja fazendo não sei o quê. Isso aí, pessoal, gera uma energia mental de extremo poder de influenciação. E olha que nós estamos falando de um jogo de futebol. E se você vai pela primeira vez, você vai se sentir, pelo menos foi como eu me senti na época, né? Há uns 20 anos atrás, extremamente contagiado por aquilo. Sim. Você acaba fazendo parte daquele contexto emocional, sentimental, aquele contexto de estímulos mentais de uma forma muito forte. E consideremos, né, se você está num campo de jogo, vendo um time de futebol, é porque você se predispôs a isso, né? Então, você já tem, assim, a base da sua, da sua mente já está, como é que eu posso dizer? Já está ligada, já está Exato. sintonizada com aquele meio, certo? Aí você imagina que você chega lá sintonizado e vê aquela coisa assim gigantesca, dezenas, quase centenas de milhares de pessoas no mesmo momento expelindo as mesmas energias mentais no mesmo objetivo. Imagina o tamanho da força que isso causa. Aí É você enorme. traz, aí você traz isso para o campo do sexo e você vai verificar esse tipo de contexto. Se você vai para eu não sei, porque eu realmente nunca fui, mas eu imagino, qualquer tipo de festa, de ambiente que seja específico para lidar com sensualidade, por exemplo, ele já traz aquela carga. E os encarnados e desencarnados que estão ali estão vivenciando aquilo. Um incauto, um invigilante, ou alguém que simpatize e sintonize com aquela energia, vai para lá e vai entrar. E aí, às vezes, falta, como ela fala aqui, né? Falta raciocínio, falta autocontrole, falta percepção, falta autocrítica da criatura, e aí ela, às vezes, adentra naquele tipo de situação sem perceber. E aí, vai falando isso, né? Vai entorpecendo e hipnotizando a criatura. Aí ela continua, né? O grande processo nosso, o grande desafio é sexo com responsabilidade. E sexo com responsabilidade, como ela fala, é superado por muito poucos, porque o sexo com responsabilidade, ele requer esse sacrifício de vencer a si mesmo, porque você vai se olhar como um espírito imortal que está buscando se equilibrar e aí você vai tratar-se muito mais como um espírito em processo de superação do que como um encarnado pronto para fazer qualquer coisa em termos de sexo, percebe? E ela fala que são poucos que querem fazer esse sacrifício de vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo, a gente já conhece bem isso, né? Quando você começa a se perceber como pessoa, quando você começa a fazer esse trabalho de se conhecer um pouco mais, você começa a perceber quais são as suas tendências. É assim que funciona. No campo do sexo, então, é exatamente assim que funciona. Existem espíritos que pedem para encarnar por causa disso. Isso. Exatamente, E Bruno. assim, lembrando, nós temos aí 30 bilhões, não é, Davi? Sim, sim. Então, Ela 30 bilhões de desencarnados Não, bota vagando. aí, são uns 20 e poucos bilhões de desencarnados, mais os 7 bilhões de encarnados. O Isso. total são uns Nem 30, mais ou essa menos. quantidade Mas toda, a gente olha assim, caramba, a Terra já tem 8 bilhões de pessoas, ainda tem mais dobro, triplo quase lá para cima, esperando lá para baixo, né? Assim vai, é ao nosso redor, isso. esperando o momento Uhum. para encarnar. Só que a gente tem que lembrar também que muitos já não vão mais encarnar também na Terra. Eles estão aqui querendo fazer o quê? Atrair vibracionalmente através de um desses tipos de recursos, da própria sexualidade, que é um deles, que é o vício, para conseguir trazer esses espíritos junto com eles para os debandos onde eles vão ser levados. Então, assim, a parte da sexualidade, hoje, eu acho que é um dos vícios mais batidos em relação ao tratamento da própria moral, do próprio íntimo espiritual individual de cada um.
Porque, como está dizendo aqui, ó, cadê? Tem uma parte que ele fala aqui, ó, o sacrifício de vencer a si mesmo. Quando você chega ao ponto de ter que lutar contra você mesmo, é você tentando superar aquela capacidade que ainda, aquela capacidade não, aquele processo que você traz, né, no processo de evolução do próprio espírito, a gente entende isso daí, que é o quê? É o instinto que traz da parte dos processos evolutivos anteriores, né, dos reinos anteriores pelo qual nós passamos, que é um dos pontos de transição para a inteligência. Então, aonde a gente começa a entender que o instinto ainda domina muito e boa parte ainda dos espíritos que habitam aqui o planeta Terra. Eu tinha comentado uma vez no estudo anterior, o Luiz estava junto também, aquele livro Voltei, que fala sobre a história do Frederico Figner, irmão Jacó, e ele recebe uma cartilha encarnatória. Nessa cartilha, se eu não me engano, é na segunda opção, ele ainda pega e fala que 2/3 da população encarnada e desencarnada está ainda migrando do instinto para a inteligência. Então, a gente tem uma noção que mais da metade da população, e aqui ela afirma, ó, por poucos que se dispõem, então, mais da metade da população ainda se deixa ser levado por esse tipo de instinto. E eu diria mais, hein, Bruno? Mesmo nós que achamos que superamos tudo isso, ainda continuamos no mesmo processo, né? Não é à toa que nós estamos aqui reencarnados para lidar com tudo isso, né? Então, o que acontece, né? Como são poucos esses que fazem... Por que é vencer a si mesmo? Porque a gente ainda está muito mais identificado com a nossa animalidade do que com a nossa espiritualidade. Então, quando a gente se observa mais como o instinto animal que tem que ser satisfeito, e esse contexto ele tem sido explorado assustadoramente, até violentamente pela mídia, que você tem que se satisfazer, você tem que procurar a sua satisfação, a sua felicidade, mas esse é um contexto ilusório para nós que já compreendemos o que é a realidade espiritual. Essa é uma escravização. Então, quando a gente começa a fazer esse esforço, você tem que vencer a você mesmo, né? Quando Jesus, num determinado momento, Jesus fala assim, porque aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é vencer a si mesmo. É esse o mesmo processo que o Cristo lembra para nós. Só que, quando nós começamos a entender mais profundamente a proposta da doutrina espírita, a iluminação que o Evangelho nos traz, não é, em nenhum momento, de voltarmos lá no passado para usarmos de força absurda contra nós mesmos, mas é pela compreensão sobre o que estamos vivenciando, adquirirmos em nós mesmos energias suficientes de irmos superando devagar. Tomar as más inclinações, né? Isso, Como diz Paulo, né? Vencer o bom combate, não é isso? Exatamente, vencer o bom combate. E isso, Luiz, bem lembrado, é uma questão que nós, na doutrina espírita, equilibradamente aprendemos que você não vence de uma vez, né? Você vai trabalhando bem devagar as suas imperfeições e, aos poucos, você vai saindo daquele domínio no qual você se identificava plenamente antes. Essa é que é a questão fundamental. A busca do equilíbrio espiritual não é um passo decisivo e radical que você toma, porque se você toma um passo desses, se você resolve, não, a partir de agora eu vou fazer as coisas no campo da energia sexual com todo equilíbrio. Se você começa a forçar muito, você se desarmoniza de uma tal forma que o resultado é pior do que se você não tivesse feito. Percebe? Então, o desafio é compreensão, o desafio é busca do equilíbrio, mas busca do equilíbrio
com equilíbrio. Ah, Até meio redundante, mas é exatamente isso. A busca do autocontrole de uma forma saudável espiritualmente. Senão a gente começa a cometer os mesmos crimes que nós já cometemos ou que vimos outras pessoas cometerem. Lembram lá, quando Jesus falava, né? Se você tem um olho que te é mau, é melhor que você perca um olho do que entrar, porque tendo os dois olhos sãos, né, você ser lançado no fogo do inferno. É algo assim. Se alguma coisa em você é ruim, você tem que extirpar ela. Quando Jesus falava isso, ele falava espiritualmente. Mas o que nós entendemos? Entendemos ao pé da letra. Então, se meu olho é motivo de escândalo, eu vou arrancar meu olho fora. Agora, você imagina, se meu órgão sexual é motivo de escândalo, eu vou cortar ele fora, ou vou, né, me castrar fisicamente. Isso é um absurdo. isso não Então, é o caminho. exatamente. Então, a Você busca está que a trazendo doutrina muitos espírita problemas traz... pessoais para você mesmo. Exatamente. Então, a busca que a doutrina espírita traz para nós é uma busca de equilíbrio, de tranquilidade, de paz, né? E aí, aos poucos, a gente vai domando essa energia toda que nós trazemos em nós. A Hermance ainda continua. A força das estimulações exteriores compromete os propósitos sinceros, mesmo daqueles que acalentam os ideais renovadores, exigindo do candidato à autotransformação um esforço hercúleo para colimar suas metas nobres. Então, o que acontece é que a exposição a que todos estamos submetidos, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados que manipulam os desencarnados, nesse grande campo de futebol que é o planeta atualmente, onde todo mundo tem condição de vibrar num determinado momento na mesma direção com todo mundo, isso aqui é uma energia que ela só consegue ser superada através de esforço gigantesco por parte de alguém que somos nós, candidatos à autotransformação. Percebe? Ela deixa Ela usa muito até um termo aqui interessante, né? Hercúleo, né? Vindo de esforço de Hércules. Então, Hercúleo, assim, um esforço sobre-humano. exatamente. É sobre-humano, é sobre-humano. Então, assim, se não fosse a assistência espiritual dos mensageiros do bem, se não fosse os trabalhadores de Jesus que estão junto conosco, nos auxiliando, possivelmente a gente nem conseguiria andar 1 milímetro que fosse. Por quê? Porque os ideais de renovação estão sendo massacrados continuamente em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E aí, a nossa irmã, ela vai lembrar... A conexão ficou instável. Aí, a nossa irmã se vai lembrar de uma questão que o Emmanuel, ele aborda num dos livros dele, quando ele se refere ao sexo. A força sexual é comparável a uma represa gigantesca. Imagina uma usina hidrelétrica, Itaipu, por exemplo, né? Uma represa gigantesca de água, que para ter o seu potencial utilizado para o progresso, carece de uma usina controladora, a fim de drenar a água em proporções adequadas, evitando inundações e desastres de toda espécie. Essa é a definição de uma usina hidrelétrica, né? Então, a força sexual é exatamente isso. Aí ela completa, né? Se a energia criadora, que é essa represa gigantesca, não for disciplinada pelas comportas da contenção, da fidelidade e do amor fraterno, dificilmente tal força da alma será dirigida para fins de crescimento e libertação. Então, sim, mais uma vez nesse contexto que a gente estava lembrando e que o Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, ele aborda de uma forma extremamente esclarecedora, extremamente equilibrada e faz a gente realmente compreender um pouco mais tudo isso. Porque há pessoas que, a despeito de se tornarem melhores, elas represam completamente a energia sexual. Só que ele lembra bem que esse represar, ele imagina uma usina dessas, que ela vai represando a água e que ela não tenha nenhuma saída de água, certo? O dia que essa represa romper,
ela vai levar dali para baixo tudo o que tiver de bom de construído, sejam cidades, pessoas, fazendas, tudo vai ser destruído por ela. Haja visto por comparação esses rompimentos dessas represas que aconteceram em Minas Gerais, né? Tanto de Mariana quanto de... Brumadinho. Esqueci o nome. Brumadinho. Brumadinho, exato. Então, o que acontece? A energia sexual, essa força sexual, ela é idêntica. É uma energia de criação, é uma energia de geração, é a energia da alma. Os espíritos falam que a força sexual, essa energia criadora, é a energia de Deus, é a energia com que Deus mantém o universo. Olha o tamanho do poder que tem em nós. Mas isso só consegue ser bem utilizado se houver exatamente isso: disciplina, fidelidade, né? Amor, porque senão essa força não vai ser conscientemente, né, adequadamente utilizada para crescimento e libertação. Os espíritos superiores, né, eles já falam isso de vez em quando, eles são superiores, eles não são inocentes no sentido inocente que a gente entende aqui na Terra. Os espíritos superiores passaram por todas essas questões e as superaram. Então, eles conseguem fazer um uso dessa energia com muito mais profundidade, com muito mais justeza, por isso é que eles conseguiram crescer. Nós estamos no desafio de aprender a lidar com elas de uma forma mais equilibrada. E aí, ela vai falando, parece que ela está falando sobre 2021, mas olha só, nesses dias tormentosos, o sexo ganha o apoio da mídia na criação de ilusões de espectros sombrios sob a análise ético-comportamental. É exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Ao longo do tempo, nós vimos, estamos vendo ainda, né, os recursos da comunicação humana sendo usados para arrasar com o equilíbrio do ser humano, em todos os campos, em todos os sentidos. E aí, essa mentira do amor sexual condicionado à felicidade, esse é outro processo que é muito comum aqui na Terra, né? Dizer que felicidade é igual a sexo, amor sexual, né? E ela fala, é uma hipnose coletiva na humanidade, gerando um lamentável desvio da saúde e alimentando as miragens de posse nas relações, fazendo com que os relacionamentos carentes de segurança e da fonte viva da alegria possam se chafurdar em provas dolorosas no campo do ciúme e da inveja, da dependência e do desrespeito, da infidelidade e da crueldade, algumas das vielas de fuga pelos quais percorrem os encontros e desencontros entre casais e famílias. E é exatamente isso que a gente tem verificado. Quando a gente fala disso, eu gosto sempre de lembrar, nesse grupo de estudo nosso de autoconhecimento, nós não estamos falando do outro. Eu estou falando de mim. Eu não estou analisando a vida de quem quer que seja com relação a isso. Eu estou analisando a minha vida, o meu comportamento, o meu jeito de ser diante do sexo. Percebem? O objetivo do nosso grupo aqui é exatamente esse. Quando a gente se refere ao todo, nós realmente temos que nos lembrar de que desse todo eu sou uma parte. Então, eu estou me referindo a mim mesmo. E aí a gente vai verificar quantas vezes, por essas questões de eu só sou feliz, isso aí é uma coisa que a gente já viu falar tantas vezes, né? Então, em músicas, nem se fala, né? Sem você eu não sou ninguém, eu só sou feliz ao seu lado, você é tudo para mim, não tem isso? Isso é uma noção de posse sexual, além de posse afetiva. O que é, como a irmã se deixa claro aqui para a gente, é uma hipnose coletiva que a humanidade fica submetida. E aí, o que a gente mais vê, infelizmente, em termos de informações que a própria mídia traz, é a quantidade de crimes de violência que se cometem quando o relacionamento acaba.
porque a pessoa acha que acabou tudo. Mas por que ela acha que acabou tudo? Porque ela foi condicionada pelos meios de comunicação a achar que essa aí é a verdade. E não teve, nem na família, nem na escola, em lugar algum, o reforço de equilíbrio necessário para a pessoa entender que isso é simplesmente um momento que passa e que ali na frente vem algo de melhor. Não é isso? E até então, Dalvi, a felicidade é um sentimento individual, né? Eu não preciso ser feliz ao lado de fulano de tal. Eu não preciso ser feliz ter fazendas, ter carro, né? Ter posses. Ou faça sol, ou faça chuva, ou eu estou triste, eu estou feliz, alegre, eu vou ser feliz. Exatamente, É um exatamente. Então, sentimento individual, não depende um do outro. Isso mesmo, Luiz. E quando a gente chega nesse tipo de compreensão, as noções de ciúme, de inveja, né, de dependência, elas deixam de existir. A dificuldade nossa hoje é tentar superar tudo isso e fazer das relações, né, entre pessoas que se unem, né, como casais mesmo, independente de sexo, inclusive, né? O Emmanuel deixa isso muito claro também. A morfologia física é quase irrelevante quando se trata de atração, né? De tentar sair de uma relação de domínio e dependência para uma relação de igualdade e de respeito mútuo. Isso é muito difícil. E aí, todas essas situações que a gente acabou citando agora há pouco, né? E que equilibradamente aí o Luiz está lembrando muito bem, né? Você consegue, você não precisa de ser feliz porque você tem alguém do seu lado que você gosta e que você não gosta, né? A gente vê isso também muito em romances espíritas, esses mal entendidos gerando, e aí entra no campo espírita de verdade, né? Gerando consequências futuras dos mais pesados resgates entre criaturas por causa desses desajustes do emocional lá atrás no campo da energia sexual. Então, é muito comum a gente ver reencarnados, pessoas que deveriam, que se deveriam afetos, que se deveriam afeições, mas que, por problemas desses desequilíbrios, geraram em si mesmo desarmonias que têm que ser resgatadas no tempo e no espaço. Então, as reencarnações, às vezes, elas trazem junto consigo muito disso, né? E aí, ela chama isso aqui de vielas de fuga, né? Caminhos que a gente tem percorrido ao longo de muito tempo, ainda nessa própria reencarnação, e que vão ser necessários reajustes lá na frente. Então, face a isso, sim. Nivaldo, me tirou aqui uma dúvida, não. Me coloca aqui assim, deixa eu colocar um ponto aqui que eu estou meio assim. A energia sexual é a maior energia que o espírito tem? É isso que você quis dizer para a gente? Isso, é isso mesmo. Ah, o Emmanuel, o Margarete, fala. Não, pode falar. Não, pode falar. Porque, não, eu queria dizer aqui que ela é maior no espírito, porque ela, assim, ela é maior do que todas as energias que a gente tem, vamos dizer, às vezes a gente tem aquela raiva, aquela coisa, a sexual é maior. É que comanda, acho que tudo, o nosso espírito. É isso? É isso aí. Olha só o que o Emmanuel fala aqui sobre energia sexual. Foi boa a sua pergunta, Margarete, exatamente para ajudar a gente a esclarecer. Ele fala assim, olha, vocês conseguem ler aí? Está muito pequeno. Acho que eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o suficiente. Uhum. Não, aqui foi um pouquinho demais. Aqui. O Emmanuel fala o seguinte, ó, no livro Vida e Sexo, capítulo 5, sobre energia sexual. Ele fala que a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo. Olha só,
A energia sexual é recurso da lei de atração na perpetuidade do universo. O universo inteiro ele se mantém equilibrado por causa da energia sexual de Deus. É a energia inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, todas as manifestações que nós temos de amor ou de ódio são manifestações dessa energia. Aqui na Terra, por um processo de desentendimento ou de viciação nossa, quando a gente ouve falar de sexo, a gente pensa em órgão sexual, em relação sexual, não é isso? Mas não é nada disso. Quando a gente está falando de sexo aqui, no caso do espiritismo, nós estamos falando da energia de criação do universo, que permeia tudo. E ele, como ele fala, é inerente à própria vida. Deixa eu ver se ele tem mais fala aqui, ó. Talvez seja por isso que a energia sexual quer dizer assim, por isso que gera um outro ser, né? Talvez? Isso, exatamente. Através dela, o Emmanuel deve falar aqui em cima, quer ver só? Puxa, a gente pode até estudar esse livro daqui a pouco, hein? Cadê? Esse é o Olha livro aqui, Vida e Sexo, né? Vida e Sexo. Onde está isso é no livro Vida e Sexo? Vida e Sexo, Leiam o livro Vida e Sexo. O Emmanuel fala assim, ó, em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Olha, na continuidade, com ela, quer dizer, com a energia sexual e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma no plano da razão se utilizará dela, da energia sexual, nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Então, quando ele fala de usar a energia sexual nas relações com outra criatura, aqui entende-se que as relações de simpatia são relações da energia sexual, assim como as relações de antipatia são relações dessa mesma energia sendo aplicada. Então, toda vez que nós nos relacionamos com alguém de alguma forma, nós estamos fazendo uso desses potenciais criativos que o universo e que Deus tem na sua essência como fonte da vida, e ele fala exatamente isso. É através disso que nós vamos marcando em nós mesmos as consequências felizes ou infelizes das nossas atitudes. Eu não sei se eu consegui te explicar, Margarete. Se não conseguir, você fala aí que depois a gente continua aí procurando para ver se ajudar um pouco. Não, é porque eu estava vendo vocês comentando nesse texto aí. Hoje mesmo eu estava falando para minha filha, sobre, até mesmo devido a um acidente que aconteceu aí, do rapaz que matou a esposa, com não sei quantos facadas, esse negócio. Aí eu estava comentando que eu vi uma reportagem, alguém comentando, falando, né, que nós, os pais, porque não adianta ter lei que tem que prender, que tem que fazer com a pessoa, no caso, né, com o feminicismo que acontece aí, né? Não adianta prender o homem, porque isso tem que vir de berço, né? Essa orientação dos próprios pais, orientar os filhos, que ninguém é de ninguém. Então, quer dizer, eu posso matar porque ela é minha esposa, eu posso fazer isso com ela porque ela é minha esposa. Não, não tem isso. Então, os pais têm que orientar os filhos que isso não pode acontecer. Porque tem que ter um respeito, respeitar a mulher, ou mesmo o homem, né? A mulher respeitar o homem, como ser um indivíduo individual, não como ser meu, porque ninguém pertence a ninguém. Talvez nessas energias sexuais que acontece, né? Não é isso? Exatamente.
À medida que a Eu gente estava vai se conversando isso esclarecendo... com a minha filha, que tem que começar de berço, de criança. A gente tem que Isso educar mesmo. os filhos desde criança para que eles possam ir crescendo, tomando a consciência de que tem que haver o respeito entre um e o outro. Para poder a crescer, acho que talvez ter esse equilíbrio nessa energia, né? Exatamente. Perfeitamente É. colocado. E aí, Margarete, isso aí vem de encontro exatamente ao encontro, né, na verdade, do que a gente viu aqui a irmã se falando, né? Quando a gente vê num ambiente social da nossa atualidade, onde a escola deteriora, a mídia deturpa e a família não tem controle, gera todo esse caos que a gente está observando, né? E Desequilíbrio aí, aí, né? Nivaldo, exatamente, aí ela vai falando, bom, pessoal, oi, Nivaldo, fala, deixa eu te falar. Eu já ouvi falar, fala, estou ouvindo. tá? Inclusive, Aham, eu pretendo pesquisar mais, tá? Já ouvi falar que aham, a maior energia que nós temos é a do amor. A segunda sim. energia é a sexual, ok? Digamos assim, nós estamos falando da mesma coisa. Na verdade, a energia em si, ela é a energia, vamos falar assim, a energia sexual, essa que permeia o universo. O amor é o sentimento que, se eu posso dizer dessa forma, né, orienta e equilibra essa energia. Então, nesse aspecto, você tem razão. O amor é o primeiro, a energia sexual é o segundo, mas a energia é, digamos assim, é o meio passivo, né? A É, mente ama, a energia ela domina, né? É mais ou menos isso. em termos de energia, não seria a mesma coisa? Como é que a gente poderia medir isso? Ou a gente não tem essa capacidade ainda de medir? Eu reconheço que eu não consigo, não, eu já Não, tinha. eu também não, Ainda, mas ainda não. é interessante isso, né? Em Ah, com questão de certeza. energia. Com Porque a certeza. gente fala que na espiritualidade não tem não existe o ato sexual, né? Vamos falar Porque, assim, na espiritualidade ou no mundo espiritual, a gente não conhece quase nada, né? sim, A gente leu, a gente já ficou sabendo de muitas questões através dos livros, né? Mas ainda não desencarnamos para falar assim, eu vi, né? Então eu sim, sei como é que é. Os espíritos falam que no plano espiritual equilibrado, vamos deixar bem claro isso, essas energias, elas são as energias da atração entre os seres. As comunidades mais equilibradas e as comunidades mais harmônicas, elas são comunidades que se entrelaçam por energias de afeição, não é? Energias de amor, como você lembrou aí, que são a energia sexual que justapõe na simpatia todos eles. Quanto mais elevados, menos inteligíveis são, para o nosso entendimento, esses mecanismos de simpatia e de ligação. Mas os espíritos, Emmanuel, especialmente nesse livro Vida e Sexo, ele vai falar isso para nós, são derivados da aplicação dessa mesma energia sexual. Quanto mais brutalizados nós somos, nós identificamos a energia sexual com a prática do sexo. sim, Entende? Então, sim. assim, mais brutalizados, mais materializados, essa energia se manifesta na forma do ato em si e das consequências negativas do egoísmo e do orgulho que a gente faz com que essa energia seja utilizada. Numa forma mais harmônica, são essas relações de simpatia que fazem com que essas organizações espirituais cresçam e se estabeleçam, e em formas mais avançadas, a gente não tem nem como dizer. Quando o Sim. Cristo fala, eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer que ele está, digamos, energeticamente, né, e aí amorosamente ligado ao Pai de uma forma única, que nós não conseguimos ainda compreender também, né?
Sim. Mas a sua colocação foi boa, Jotinha. Muito obrigado aí. Não, é porque eu entendo, né? Eu não sei se é assim mesmo que eu devo entender, por isso que nós estamos conversando, né? Sim, sim. Porque a energia sexual realmente ela é muito forte e ela deve ter esse controle. Mas a gente também tem que entender que tem pessoas, por exemplo, por alguma razão, e aí também eu não saberia explicar, que pega essa energia e transforma em outras coisas, né? Sim, Em afeto, sim, em doação, né? sim, exatamente. Por isso que eu acho que ela é uma energia poderosa, mas a energia do amor ela ainda é maior, porque nós podemos pegar essa energia sexual através do entendimento e do conhecimento, transformar ela em uma atividade, uma construção boa, né? Isso, exatamente. Mas, o Muito. Dalvi, pegando um Oi? gancho no que o companheiro está comentando, a capacidade de você conseguir controlar essa energia vai muito do nível da consciência também que o espírito se encontra, né? Sem Sim. dúvida, sem dúvida. Dificilmente um espírito que está ainda vagando ali entre o instinto para a inteligência, ele consegue desvincular desse desejo de satisfação, vamos botar assim, de uma necessidade mais primitiva do que um espírito que está num capacidade de elevação para a inteligência, vamos botar, né? Sim, sim, sim. E só para a gente finalizar já, porque eu estou lendo aqui no relógio, já é 9h06, só para a gente finalizar esse raciocínio, que eu acho que na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar. Eu até marquei aqui já onde nós vamos continuar, né? O Emmanuel, e aí eu volto a usar como referência o livro Vida e Sexo, ele fala o seguinte, o santo que entra em êxtase, o cientista que se dedica a pesquisar, eles usam a mesma energia sexual do que uma pessoa que usa Exatamente. para fazer a multiplicação de corpos aqui na Terra. A Isso aí. energia em si, ela é a mesma e de acordo com a capacidade espiritual, você bem lembrou aí, né, Bruno? De acordo com a capacidade espiritual da criatura, ela vai sutilizando, ela vai fazendo outros usos dessa energia que é sempre Fechou. energia de criação, né? Até chegar no Fechou. máximo de até chegar no máximo de Deus, que é a criação total com amor total, né? Isso aí. Tá bom? Ok. Beleza. Então tá bom, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então. Na semana que vem, nós vamos, então, dar sequência a esse assunto. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltar aqui para a nossa telinha. E aí, peço a vocês que, se puderem, né, leiam esse trecho aí. Se funcionar direitinho, eu vou pedir ao Wendel para disponibilizar pelo menos esse trecho desse capítulo, ou esse capítulo todo lá no site, e eu publico lá no nosso grupo de mensagens espíritas também, só para a gente poder ler e meditar e fazer exatamente isso que foi feito aqui hoje. A ideia nossa aqui não é terminar um capítulo em X dias ou em X tempo, mas é exatamente ir macerando as ideias para tentar ver se a gente consegue assimilar alguma coisa dela para uso próprio, né? Então, é esse que passa a ser o nosso objetivo, tá bom? Muito bem. Finalizando, então, quem é que poderia fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza? Eu faço, Davi. Você faz? Então, Margarete, você fica para a semana que vem, então, hein? Ó. Na semana que vem, a Margarete que vai fazer para nós já. Ela faz Muito a prece bom. inicial semana que vem. Isso. Valeu, Luiz. Obrigado aí. Amado Mestre Jesus, ficamos agradecidos por estarmos unidos virtualmente, mas de coração, para aprender mais uma vez os teus ensinamentos, os ensinamentos da doutrina tão esclarecedora que nos consola, nos conforta os nossos corações. Agradecemos a presença de cada um, o amor, a paz que reina
em torno de nós. Essa felicidade de paz, de alegria. Ampare, Senhor, os nossos lares. Ampare este grupo. Ampare a cada um da SEC. Que o Senhor possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E assim, Senhor Jesus, com esta prece, nós estamos te pedindo permissão para podermos encerrar o nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Obrigado pela participação. Gosto muito de quando todo mundo participa assim. É muito bom, muito legal mesmo, né? Fiquem com Deus e até semana que vem. Até a semana. Até essa, galera. Tchau. Tchau. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Até noite. sexta-feira. Até sexta.